Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria, chegamos agora também ao quarto domingo do tempo pascal, da qual, com muita alegria, com muita fé, celebramos o domingo do bom pastor. Cristo, bom pastor, nosso mestre, nosso guia. É Ele que zela por cada um de nós. Lembrando também que a liturgia, o evangelho de hoje, deste quarto domingo do tempo de Páscoa, servirá também para amanhã, segunda-feira, no dia 4 também. É o mesmo evangelho. Então hoje vamos fazer uma meditação, uma exortação, né, sobre o domingo e também da segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o quarto domingo do tempo pascal, ele é considerado, como disse no início, o domingo do bom pastor. Cristo, pastor, mestre, aquele que cuida das suas ovelhas. As ovelhas somos todos nós, seus irmãos e irmãs, os filhos de Deus, filhas de Deus, né? Ao qual ele resgatou com a sua própria entrega, dando a sua vida e ressuscitando por todos nós. A liturgia propõe, neste domingo, nesse capítulo 10 do Evangelho de João, que nos apresenta esse Jesus como o bom pastor, por excelência. Nesse trecho do Evangelho, João relata a continuidade também de Jesus com os fariseus, que foi iniciada no capítulo 9, por causa da cura do cego de nascença. Segundo a leitura, aquela cura da qual o Senhor realizou de forma extraordinária, suscitou nos fariseus da época, um ódio muito grande contra Jesus e contra o próprio cego, que era agora um testemunho vivo do poder deste bom pastor, do Cristo, que veio chamar para cada um de nós, homens e mulheres, nos tirar e chamar para a sua luz, e sua luz admirável. Hoje Jesus, o bom pastor, continua a defender o povo de todas as falsas propostas que desviam do seu caminho. Meu irmão, minha irmã, qual a importância que temos como cristãos para reconhecer a Jesus como um bom pastor? A figura do pastor, todos nós sabemos que ela serve de guia para as ovelhas, da qual somos todos nós. Israel era um povo nômade e sempre alimentou em tempos sucessivos uma meditação religiosa muito pessoal com Deus. Seus chefes deviam ser servos do único pastor, que era o próprio Deus. Nós temos a experiência, o chamado de Davi também. Davi
apacentava ali também, cuidava das ovelhas do seu pai, né? Moisés também, de certa forma, cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, apacentando, né, a criação. Deus é a figura do pastor por excelência, né? Mas Israel não quis ouvir e se dedicaram exclusivamente a Deus por excelência, o único pastor que nós devemos sempre adorar. A providência de Deus vem então com muita certeza na figura do seu filho, o novo chefe e pastor do novo Israel, que somos todos nós. Jesus Cristo, então, representa este pastor que não se desvia como os outros pastores do Antigo Testamento que receberam encargo de chefiar a nação de Israel, não se desvia da vontade do seu pai. Os outros se desviaram da vontade de Deus, né? E por isso não foram considerados ali pastores dignos. Jesus não. Jesus é o bom pastor por excelência, né? Mais uma vez nós estamos vendo esse título, né? Como é dado ao Senhor? E como é esse bom pastor? Esse bom pastor apresenta agora, daqui por diante, um coração segundo o coração de Deus. O filho conhece o pai e o pai conhece o filho. Portanto, não vai ter nenhum tipo de oscilação com a liderança desse novo pastor. E Jesus é também, pelos profetas, o pastor definitivo, da qual todos eles anunciaram, né? Conhece de uma forma íntima o Pai e transmite o conhecimento, né, aos seus, que somos todos nós. É por isso, meu irmão, minha irmã, que ele é a porta, o mediador, né, como escutamos hoje. Eu sou a porta. Aqueles que entram por mim vão ter a vida, não serão enganados, serão conduzidos, serão acariciados, cuidados pelo Cristo, o bom pastor. É uma condição muito inerente ao próprio Cristo, porque como cordeiro, ele, né, como ele sendo pastor e ao mesmo tempo cordeiro, né? Uma metáfora, né, que nós estamos vendo aqui, né? Um jogo de sentido de palavras. O pastor e ao mesmo tempo cordeiro, né? Pastor porque cuida e dirige e comanda. Cordeiro porque é silencioso e sabe que todo cordeiro, quando vai ser morto, sabe que sua vida estava por fim e que sua vida servirá de expiação, né? Como no Antigo Testamento, mas também para alimentar as pessoas. Um cordeiro sabe a hora que ia morrer. Cristo sabia a hora que ia morrer e é este cordeiro que se entregou para dar a vida por todos nós. Seu sacrifício por todas as multidões, que nos inclui em todos os tempos, né, exclui qualquer tipo de privilégio e abre a salvação para todos os homens e mulheres de todos os tempos, né? Nós temos também que nos lembrar neste dia, volto a lembrar neste domingo e também serve para esta segunda-feira da quarta semana, né? A figura dos pastores ao qual Cristo confiou a sua igreja. Ele sendo também o pastor por excelência, ele confia aos apóstolos em primeiro lugar, e especialmente na figura de Pedro, esta liderança na igreja, né? O pastor, em primeiro lugar, então, para a nossa realidade, da qual representa o próprio Cristo, é a figura do Papa, o sucessor de Pedro. Então temos que lembrar, quando falamos também no dia do bom pastor, de todos os ministros ordenados, numa sequência lógica, numa sequência a ser obedecida, mas ao mesmo tempo com total obediência e cada um no seu devido serviço a ser prestado na igreja. Em primeiro lugar, o Papa, pastor universal do rebanho de Cristo, agora seguido por todos os seus bispos em qualquer parte do mundo,
os bispos, pastores, em comunhão com o pastor de Roma, cada um na sua diocese, né, específica, cuida do rebanho de Cristo com a ajuda de outros pastores, que são os presbíteros e também os diáconos, né? Lembrando a qual, novamente, cada qual com o seu serviço dentro da igreja, em plena obediência ao Papa e ao bispo de cada arquidiocese ou diocese do mundo, né? Como é, então, de praxe lembrar neste dia também, nós devemos rezar por aqueles que hoje representam o Cristo bom pastor para cada um de nós, na lembrança, né, do próprio Senhor para os dias atuais da qual vivemos, né? Falar hoje desses pastores da igreja não é fácil, porque devido a muitas incrustações históricas que deformaram as perspectivas, as mentalidades, mesmo entre os fiéis, restituir aos pastores e às suas funções na igreja a verdade e a autenticidade é tarefa urgente no dia de hoje. Como devem ser os pastores? A partir do Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Como deve ser? A figura do próprio Cristo, que dá a vida pelo seu rebanho, que ensinou o seu rebanho, que fez o bem pelo seu rebanho e que ressuscitou, né? Os pastores hoje devem ser imagens do Cristo ressuscitado, para que as pessoas entendam que tudo que o pastor supremo, o bom pastor Cristo, fez para cada um de nós é nos garantir esta vida eterna como esperança. Nós devemos então cada vez mais pedir ao Senhor, o bom pastor, Cristo, o bom pastor, que fortifique os pastores da igreja, os bispos em primeiro lugar, o Papa em primeiro lugar com os bispos e todos os presbíteros e diáconos que colaboram diretamente com o sucessor de Pedro e os devidos sucessores dos apóstolos, né? Os bispos locais de cada diocese, arquidiocese deste mundo, a também sermos exemplos de cuidado em plena convicção do povo de Deus em toda a totalidade que esse serviço exige hoje. Então, possa você, meu irmão, minha irmã, rezar, né? Rezar pelos pastores que a igreja, desde o Papa e todos os bispos, presbíteros e padres, temos hoje na história, neste momento da igreja, para que possam cada vez mais dedicar a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, a exemplo do único e bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Espero que você então entenda que também para se ter pastores é necessário que se tenha vocações, né? É necessário que se tenha vocações, porque a igreja vai necessitando, né, de novos pastores em todos os tempos da sua existência. Reze pelas vocações, incentive as vocações. Toda vocação nasce no berço de uma família desde que seja cristã, católica. Os papas tiveram um pai e uma mãe, não é verdade? Nós temos aí tantos exemplos de santos e santas, né, que também alcançaram a santidade, vivendo no seio de uma família que sempre educou-os na fé. Essa educação veio dos pastores, dos ministros ordenados, de toda da nossa tradição e magistério. Peça a você também a Deus hoje para que suscite cada vez mais vocações para que o povo de Deus, que nunca estará sem pastor, mas para que tenha cada vez mais pastores dignos do seu Senhor. Fique com Deus. Vamos então rezar a este bom pastor no dia de hoje, para que possamos ser cada vez mais conduzidos por ele, para que possamos ver nele a porta da qual todos nós devemos entrar e desejar permanecer com ele em sua morada, sua casa, o céu que aguarda cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, você faz parte deste rebanho, né? Também assuma a sua responsabilidade, né? Colaborando com os pastores ao qual o próprio Cristo colocou na sua vida, na vida da sua paróquia, da sua comunidade, o seu bispo, o seu presbítero, o seu diácono. Os ajude, reze por eles, seja um amigo, um irmão, pois as tarefas são cada vez mais difíceis para se cuidar dignamente e retamente do rebanho do único e bom pastor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de todos os santos diáconos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente quarto domingo de Páscoa. Viva nesta alegria pascal do ressuscitado e que essa alegria possa ser vista e sentida por todos que levam o nome de cristãos. Fique com Deus.